No último vídeo eu falei sobre Slendytubes, e na época que ele foi lançado, existiam milhares de jogos que copiavam o Slenderman, pelo menos na fórmula. Jogos que você tinha uma lanterna e só tinha que pegar páginas ou algum outro tipo de objeto pelo mapa. E dentre esses games existia um jogo bem especial. Especial porque depois dessa época nunca mais se encontrou nada sobre esse jogo, ele virou praticamente uma lost media. Eu tô falando de Survivors. Quem aí lembra desse jogo, assistiu as gameplays dele na época, tá ligado que ele era um jogo bem diferenciado para esse padrão. Então solta o seu like para me dar aquela moral, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e bora. Só um aviso antes da gente começar a falar desse game. É muito difícil encontrar material sobre esse jogo aqui na internet. A gente consegue encontrar alguns vídeos no YouTube lá da época, vídeos bem antigos, e também uma única versão dele para baixar, que é o Survivors Beta 3. Esse jogo nunca foi lançado de fato. Eu não consegui encontrar a Beta 2 e a Beta 1 em lugar nenhum. Então caso você queira jogar ele, vai ter só a Beta 3 disponível na Game Jolt. Fora isso, eu não consegui encontrar em nenhum outro lugar, porque todos os links envolvendo esse jogo foram simplesmente deletados da internet. Aparentemente tentaram excluir esse jogo aí da humanidade, porém, claro, caiu na internet e tá salvo. E como funciona o Survivors? Ele é igualzinho o jogo do Slenderman. Aqui você começa no meio de uma floresta com uma lanterna, porém esse jogo aqui não tem nada de história. Simplesmente você vai ter um menuzinho com duas opções, você clica em Start e acabou, você está dentro do jogo. Você precisa pegar 11 páginas, porém tem mais delas espalhadas pelo mapa, algumas páginas extras. E bom, a gameplay não tem muito o que falar, é praticamente a mesma coisa do Slenderman. Porém, esse jogo tem um único defeito na minha opinião, a sensibilidade do mouse. Ele não foi feito para ser jogado em mouses modernos, então todas as vezes que eu fui tentar jogar esse negócio aqui, eu dava um toque mínimo no mouse, a câmera girava como se eu estivesse num avião absurdo. Então eu vou utilizar alguns vídeos do YouTube aqui para poder ilustrar alguns aspectos desse game que eu não consegui reproduzir na gameplay, como por exemplo o modo online, por isso que a qualidade vai ficar intercalando. E aqui a floresta desse game é bem densa, mas tipo bem densa mesmo, é só árvore o tempo inteiro. E se esse jogo é parecido com o Slenderman e é de terror, você tem que ser perseguido por alguma coisa. Porém aqui você não é perseguido por um Slender, nem mesmo por um Teletubby. Você é perseguido por um lobisomem. Pois é, e esse lobisomem é bem assustador. Ele funciona praticamente igual o Slender. Ele simplesmente teleporta para cantos aleatórios e quando esse lobisomem aparece, ele simplesmente faz um berreiro absurdo. Sobe uma fumaça vermelha, você não consegue enxergar nada e vira uma zona. E pelo nome Survivors Beta 3, a gente já sabe que esse jogo não foi finalizado, ou seja, esse lobisomem não tem nenhuma animação. Ele tem uma cara cinza com olhos vermelhos e o corpo dele também é vermelho. Ele aparece todo durão na sua frente, que nem uma estátua e, como eu já disse, faz uma gritaria absurda. E esse lobisomem é muito miserável, porque diferente dos outros monstros que aparecem nesse mesmo estilo de jogo, ele não vai ficar o tempo inteiro atrás de você, ele vai teleportar na sua frente do nada. Às vezes você tá correndo e ele simplesmente aparece, cara. Ou ele tá lá na frente te esperando, você não consegue ver ele direito. Então, na minha opinião, esse jogo é bem mais tenso do que Slendytubes, Slenderman e todos os outros clones que existem nesse estilo. Survivors consegue te dar uma tensão bem bizarra, mesmo sendo um jogo feito nas coxas, né? É só você olhar para as montanhas que você vê, é uma textura chupadona pra cima. E aqui você não tem música, você simplesmente tem o som ambiente. Ou seja, o barulho do vento, folhas e os grilos. Querendo ou não, esse jogo é bem mais silencioso do que os outros que a gente já viu aqui. E uma coisa que Survivor sabe fazer muito bem é te deixar tenso, porque quando você olha para trás e o lobisomem tá por perto, você não vai ver um chiado na tela, nem mesmo ele caminhando na sua direção. Você vai ver dois pontos vermelhos brilhantes no meio das árvores, e isso é muito bizarro. De vez em quando você tá caminhando, você olha para trás ou até mesmo pro lado e você vê aquele brilho te observando. Caso você chegue perto, obviamente ele te ataca. E aqui nesse game você não precisa necessariamente pegar as páginas para que o lobisomem fique agressivo. Ele simplesmente aparece na hora que ele quer. Às vezes você spawna no mapa e ele já tá na sua cara ali gritando. Ou seja, ficar parado nesse jogo é uma péssima ideia. E como eu disse antes, esse jogo tem um modo online. Ele fez isso antes do Slendytubes, porém ele não ficou tão famoso e acabou caindo no esquecimento, infelizmente. Eu queria muito ver esse jogo completo para saber como ele seria. Provavelmente seria um dos games de terror mais tensos da época. E como funciona esse modo online? É bem simples. Você também vai precisar do Logman Hamashi, assim como no Slendytubes. Você conectava na sala do seu amigo e boa, vamos os dois procurar as páginas. Cada um podia ir para um canto do mapa,
porém o pessoal ficava com tanto medo que todo mundo corria junto o tempo inteiro. E assim facilitava muito pro lobisomem pegar todo mundo de uma vez, porque quando ele aparecia, ele causava dano em geral. Esse game aqui é bem difícil de ser zerado caso você queira tentar. Em muitas gameplays eu vi o pessoal perder antes mesmo de pegar a primeira página. E como são as páginas aqui? Bem simples, um pedaço de papel escrito com sangue. Elas possuem frases diferentes, assim como no jogo do Slenderman, e conforme você vai pegando, o lobisomem vai ficando mais agressivo. Porém, não se esqueça, você não precisa necessariamente pegar uma página para o lobisomem começar a atacar. Ele vai te atacar desde o começo do jogo, porém conforme você vai pegando, ele vai se tornando mais presente, ele vai começando a aparecer na sua frente o tempo inteiro. Ou seja, você tem que ser muito rápido com o mouse para desviar o olhar dele. E aqui no game a gente joga com uma espécie de pedreiro, ele tá com uma roupa de construção e uma chave inglesa na mão. Quando você aperta para correr, o boneco entra num pinote absurdo. E apesar de ser um jogo simples, ele é bem divertido. Aqui você vai ter várias localidades que você pode encontrar as páginas. Porém, é muito difícil encontrar elas. Como a floresta é muito densa, você se perde com muita facilidade nesse jogo. E não tem um caminhozinho correto que você possa seguir para encontrar as páginas. Você vai ter que encontrar na sorte. E esse jogo na época ganhou uma certa relevância. Ele não ficou famoso, porém muitos youtubers que tinham um canal focado em terror jogaram esse game na época. Como por exemplo a Player Barbie, a Lanzoca, o PewDiePie e por aí vai. Você consegue encontrar umas gameplays bem interessantes desse game aqui na internet. E o que acontece quando você pega todas as páginas? Bom, nada, você volta pro menu. Nessa época os caras não curtiam muito fazer esse tipo de coisa. Porém, o que aconteceu com esse game? Por que ele simplesmente desapareceu? Eu pesquisei bastante sobre Survivors e não consegui encontrar nada sobre o criador comentando por que ele desistiu do jogo. Eles tentaram fazer um reboot desse game em 2019, porém também foi cancelado. Você consegue encontrar ele para baixar lá no Itch, aquele site que você baixa um monte de jogo indie aí. Infelizmente esse jogo foi esquecido com o tempo, cara. Ele poderia ser um dos melhores jogos de terror da época. E todos os links foram desativados, exceto o link do Game Jolt. Você consegue encontrar a Beta 3, que foi a versão mais famosa desse game. As outras betas, boa sorte, meu amigo, você não vai conseguir encontrar em canto nenhum. Pelo menos eu não consegui. E esse jogo tem o seu mérito, ele foi o primeiro game nesse estilo online, pelo menos o primeiro a ter alguma relevância. Caso você queira tentar jogar ele, pode procurar aí no link da Game Jolt, basta pesquisar Survivors Beta 3 que você consegue baixar ele. Só que eu vou avisando, boa sorte, esse jogo é muito difícil, então você vai ter que ter algumas horas de gameplay para conseguir zerar esse negócio. Eu não posso garantir para vocês que isso daqui funciona online porque eu não consegui testar, mas eu acredito que não funcione, porque tudo que a gente tinha oficial sobre esse jogo foi removido, servidores desligados e tudo mais. Então esse game acabou se tornando praticamente uma lost media, cara. Se não fosse um único camarada postar esse jogo na Game Jolt há 5 anos atrás, nós não teríamos mais nada sobre Survivors. Seria simplesmente um caso perdido. Então, meus amigos, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de soltar o seu like, se inscreve aí no canal pra me dar aquela moral. Esses vídeos aqui dão um certo trabalho pra fazer, então eu agradeço demais aí quem assiste até o final. E não esquece também de ativar o sininho pra não perder nenhum dos vídeos que eu lançar aqui. Eu vou ficando por aqui, semana que vem a gente se vê. E tchau, meus amigos, até!